Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Esaías Navi Circula da Terra. Uma boa noite a todos. Deixe seu like, deixe seu boa noite no chat. E hoje eu estou com o meu convidado aqui, segunda vez que ele vem aqui no canal, é o Marconi Farias. Então ele vai subir aqui agora. Boa noite, Marconi. Boa noite. Beleza? Tudo bem. Isso aí. Então, vai, fala. Vou me apresentar aqui. Vim aqui defender a posição bíblica sobre esse tema tão importante. Jesus é consubstancial ao Pai, ou seja, ele é da mesma natureza. Ele partilha dos mesmos atributos do Pai, logo ele é Deus. Essa é uma conclusão teológica que a gente pode exprimir a partir do Novo Testamento, né, de forma clara e objetiva. Então, nessa noite, eu quero aqui apresentar inúmeras passagens que vão de encontro a essa verdade. Sim. Mas antes, você poderia explicar para a gente o que seria consubstancial? Porque muitos vão alegar que essa expressão não existe na Bíblia, por isso não podemos afirmar isso. O que você pensa? Sim. Igualmente, trindade não aparece na Bíblia, né? O que a gente tem é um conceito, e a partir do conceito que é revelado no Novo Testamento, em toda a Escritura, na verdade, a partir do conceito, a gente usa de determinados vocábulos apenas para conceituar aquilo que já está claro no Novo Testamento, aquilo que já é bem exposto através da revelação divina. Então, consubstancial seria da mesma substância. Cristo, ele tem a mesma substância do Pai. O que isso indica? Que ele não foi criado, ele é eterno, ele é o Criador ao lado do Pai, e ele tem todos os atributos, nele habita toda a plenitude, a soma total dos atributos do Pai. Então, consubstancial é que ele é da mesma natureza, de acordo com toda a Escritura. Agora, isso é mais evidente no Novo Testamento. Sim, mas... porque no Novo Testamento nós temos aí a manifestação, a revelação do Filho, né? Jesus aparece no Novo Testamento. E... Entendi. Então, o conceito existe, mas a palavra, o termo, não seria... Sim, na verdade, formular doutrina a partir de termos, na verdade, a gente teria que, por exemplo, né, abandonar aí pós-tribulacionismo, união hipostática, vários e vários dogmas que a maioria esmagadora dos cristãos aceitam, na verdade, parte mais de um conceito. As palavras não são... Não, mas veja, essa contestação que eu te fiz, que é apresentada, não é dos cristãos. Porque essa consubstancialidade entre pai e filho aí é uma doutrina ortodoxa cristã. Não é dos cristãos ortodoxos, que eu quero dizer, perdão. Mas seriam dos outros cristãos. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová, elas alegam que seria um termo não bíblico, né? Outros também que seguem outras linhas antitrinitárias, né? Então, é por isso que eu te falei. Mas tudo bem, pode continuar. Então, e a partir desse conceito que o Novo Testamento apresenta de forma mais objetiva e enfática, de forma mais contundente, Jesus, por exemplo, ele é manifestado como eterno, de natureza eterna, ou seja, ele não é criado, ele é gerado, mas não criado. Ele é o Criador ao lado do Pai, participa não como agente da criação, subproduto da criação, e sim como agente da criação, um agente direto da criação. É o que o Novo Testamento vai endossar. Ele é declarado ele é chamado, denominado pelos apóstolos como Deus. Então, no Novo Testamento, Tomé, o escritor João, Paulo, o escritor Paulo e outros, eles mencionam Jesus como Deus. E não é de forma... Os textos não são forçados, né? Gramaticalmente, os textos são claros, que denotam aí a qualidade, o nome de Jesus sendo qualificado como Deus. Nós temos Jesus, por exemplo, partilhando de atributos e de qualidades que são exclusivas
inerentes a Deus, como, por exemplo, no Novo Testamento, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é adorado, e só Deus pode ser adorado. E por aí vai. Então, ele tem todas as características que são inerentes a Deus o Pai. Entendi. Bom, aí como que você comprova isso pela Bíblia de forma literal, assim? Bom, então vamos lá. Eu quero apresentar aqui, então, para quem está ouvindo aí, para quem está vendo e ouvindo, eu quero apresentar algumas passagens que vão, dentro do que o tempo permite, que vão endossar e nos assegurar acerca disso. Primeiro ponto, ele é denominado Deus. Ele se autoproclama, Jesus, nos evangelhos, se autoproclama unidade com o Pai. E não é unidade de propósito, nada disso. Unidade de natureza. Unidade de natureza. Os apóstolos o declaram, o chamam de Deus. Então, primeiro eu quero expor essas passagens, para depois analisarmos aí o seu aspecto eterno, a sua natureza eterna, as suas características exclusivas, divinas, ou seja, onisciência, onipresença, onipotência, o fato dele ser adorado quando, de acordo com a lei, só Deus pode ser adorado. Se ele recebe adoração não sendo Deus, necessariamente faz de Cristo um usurpador ou um apóstata, né? E nós não cremos nisso, obviamente não. Então, isso qualifica também a divindade de Cristo. Ele é um em essência, em majestade, em glória, em poder com o Pai. E aí eu quero, se você puder, Isaías, o texto, obviamente, todo mundo sabe. Quando a gente fala da divindade de Cristo, o primeiro texto que nos vem à mente... Coloque as suas imagens. O primeiro artigo aí, o primeiro texto que nos vem à mente é João 1, verso 1. E aqui eu quero explicar justamente em relação à tradução do Novo Mundo. O problema, o equívoco de tradução que ocorre na tradução aí do Novo Mundo, para se visando aí deturpar o que o texto apresenta de modo claro. João 1, verso 1. Então tem aí, ó, refutando a tese, eu digitei errado aqui, mas da tradução do Novo Mundo sobre o artigo indefinido um Deus. O que isso quer dizer? A gente sabe, olhando a tradução do Novo Mundo, que é o grupo mais conhecido, aí, a vertente teológica mais conhecida que conflita com a verdade de que Jesus é Deus, né? Então eles vão, na tradução do Novo Mundo, eles vão colocar ali, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. A gente sabe que na tradução do Novo Mundo vai aparecer um artigo definido, um Deus. Seria confiável esse artigo indefinido? Pode passar, Isaías, para o próximo slide. O outro, Isaías. Depois nós voltamos nesse aí. Espera aí, porque... É isso mesmo? Nós voltamos já para essa segunda imagem. Pode ficar nessa daí. Tá. Pode falar. Então temos aí, ó. Aqui temos o texto copta, que é datado do 6º século, e podemos ver Deus... Espera aí, viu? Não seria esse não, Isaías. Deixa eu ver. Seria a próxima imagem. Não, porque não foi, eu não coloquei em ordem. Agora foi. O que acontece? Quando você manda tudo de uma vez, ele não vem... Ele pode demorar, baixar mais do que o outro, você tá entendendo? Aí acontece ficar fora de ordem. Mas tá aí, vê se é esse aí, ó, João 1. É esse daqui, ó, a tradução utilizada. Espera aí. É esse anterior. Esse anterior. Esse? Esse aí. Esse que tá na tela? Não, o anterior a ele. Pode clicar no anterior. Esse aqui? Então temos aqui, ó. Eu vou fazer um resumo aqui, ó. A tradução utilizada pelas testemunhas de Jeová, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, chama-nos a atenção para o artigo indefinido 1. Com essa tradução pífia, eles subtraem a pessoa de Jesus a um Deus menor. Essa é a ideia que eles transmitem. Um Deus inferior.
E como ocorre com todas as seitas, normalmente os adeptos dessa tese usam como um subterfúgio esse tipo de argumento. Alguns poucos manuscritos, eles dizem que está em cópita, supostamente traz um artigo indefinido, antes do predicativo theos, que é Deus. Vale ressaltar, antes de tudo, que a função do artigo indefinido no texto cópita antigo é basicamente uma função sintática. Ela tem duas funções, o artigo indefinido. Ela é qualitativa ou identitária. Nesse caso, o termo era um Deus, pode estar tensionando a natureza qualitativa do verbo como divino, então seria assim, e o verbo era divino, ou definindo de fato sua identidade substantiva, Deus. Nesse último caso, há uma exclusão de possibilidade, visto que na escrita cópita é comum também vermos o artigo indefinido antes do nome Deus, como é o caso de João 4, 24, o texto de João, que é a segunda imagem aí do nosso artigo. Aí, antes de colocar, só concluindo, onde se traduz literalmente do cópita o seguinte, Deus é um espírito, em João 4, 24, também está no cópita, esse mesmo texto. Se os TJ usarem o mesmo método de tradução, balizados pela versão cópita, terão também de incorrer em uma cosmovisão bizarra, de que o Criador Todo-Poderoso é apenas um espírito dentre outros, ou seja, nesse caso, só mais um dentre outros. E quanto a esse texto, eles nunca reivindicam uma reparação de tradução para suas versões prediletas. Pode colocar na segunda imagem aí, Zé. Peraí. É interessante isso, nunca tinha reparado nisso, não. Que Deus é espírito, teria que ser Deus é um espírito, não é isso? Porque toda a tradução da Novo Mundo, ela se fundamenta no texto cópita, que são manuscritos, alguns poucos manuscritos do sexto século depois. Mas o próprio texto grego, como ele não tem artigo indefinido, não é isso? Uhum. Ele se vale dessa possibilidade de tradução. Não, mas... E eu vou provar aqui que, na verdade, não há problema nenhum. Não temos o artigo definido para qualificar o predicativo, no caso Deus. Ah, tá. Peraí. Olha a segunda imagem. Não. No caso, Isaías, é a segunda imagem do artigo lá. Continuação? Não. Essa daqui, ó. É porque, como eu te falei, quando baixa tudo de uma vez, vai fora de ordem. Ficou só no começo assim. Pode ir para o segundo slide, o segundo. Se abrir o primeiro, pode ir para o segundo. Peraí, qual que você precisa? Desse? Qual é? Vai para o primeiro, que você abriu. Vai para o primeiro que você esse abriu. Que você leu. Esse que você leu, certo? Certo, aí é uma introdução. Vai para o primeiro, pode abrir no primeiro, aí você passa. Esse aqui? Pronto. Aí pode passar, é o próximo. Pronto. O que nós temos aqui? Aqui é a tradução do Novo Mundo, olha só. Deus é espírito. O que ocorre aqui, irmãos? Eu fiz a introdução para vocês entenderem. Eles usam a versão do texto cópita, que são algumas porções de manuscritos do sexto século, que vai trazer um artigo indefinido, Deus. Aí, a tradução do Novo Mundo, ela se vale do texto cópita para traduzir Deus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. A gente sabe que a proposta lá deles é diminuir, desqualificar ali a natureza divina de Cristo. Então, eles vão usar o artigo indefinido, que de fato aparece em alguns manuscritos cópita, para dizerem que ali, ó, tá vendo? Tem um artigo indefinido, o grego não tem o artigo indefinido. No caso, eles dizem que para que ali o verbo, e o verbo era, né? E o verbo era Deus, para que ali o verbo seja Jesus, eles dizem que ali precisava ter um artigo, Hophels, né? E o verbo era o Deus, porque isso ocorre com frequência no Novo Testamento. Então, eles vão dizer que o texto cópita traz a leitura original do texto joanino. Porém, se eles levarem em conta também o artigo definido a partir do cópita, como eu já fiz aqui a introdução, o artigo definido, para quem conhece um pouquinho cópita, a minha especialização é o grego, mas eu tive um estudo sobre isso, ela tem duas funções sintáticas, o artigo definido. Ou é uma função de trazer qualidade ao verbo, ou de trazer a própria identidade do sujeito, no caso, o predicativo ali, Theos, Deus.
Se eles usassem o mesmo método, eles teriam que pegar João 4, verso 24, que no cópita diz Deus é um espírito, e traduzirem assim também. Ou seja, se eles querem se embasar no texto cópita, eles teriam também que fazer aqui a mesma coisa em João 4, 24. Ó. Deus é espírito. Por que eles não fizeram? Teria que ser aqui, ó, Deus é um espírito, porque o artigo indefinido também está lá no texto cópita. Agora, por que eles não fazem, Isaías, isso? Porque isso torna bizarro e medonho a própria concepção de Deus. Imagina dizer Deus é um espírito. Entendeu? Imagina a pessoa dizer Deus é um espírito. É óbvio que eles não vão atestar isso. Por isso que aqui, ó, eles não são fiéis. Nesse texto aqui é o texto cópita. Então, o artigo indefinido do texto cópita, para quem está aqui assistindo, não há problema nenhum. Porque ali ele está enfatizando o quê? Ele está qualificando o verbo. E Deus era o verbo. Que no caso ali, o texto grego está lá, né? Enarren hologos, kai hologos en prostofeon, kai theos en hologos. E Deus era o verbo. Então, o que nós temos aqui é o site aqui, o próprio texto aqui, a tradução da TNM, ela não se vale aqui nesse texto de João, do artigo indefinido cópita, do texto cópita. Mas lá em João 1, verso 1, eles querem fazer. Então eles dizem assim, ora, para que ali, no texto de João, o apóstolo João esteja se referindo ao Filho como divino, teríamos que ter um artigo definido, né? Teríamos que ter o artigo definido. Por quê? Porque no Novo Testamento, a gente quando vai falar de Deus no Novo Testamento, na maioria das vezes está acompanhada de um artigo definido, mas não sempre. Essa é a questão, não sempre. Então nós temos uma quantidade também muito grande no Novo Testamento de textos que se referem à pessoa de Deus e que não vem precedido de um artigo definido. E nem por isso os próprios adeptos da TNM, nem por isso eles contestam se esses textos falam de Deus ou não. Então vamos analisar aqui, por exemplo, 4 textos, tem muitos, mas para não ser extensivo, vamos analisar aqui pelo menos 4 textos que eu separei, que falam diretamente de Deus, do Pai, mas que também não vem precedido por um artigo definido. Ou seja, isso não é problema para qualificar Deus como agente principal de uma sentença. Vai colocar outro? Sim, Isaías. Só antes eu quero comentar algo interessante. Marconi, mas o texto cópita, aqui é o texto cópita. Pode ampliar aí, Isaías, essa imagem aí. O que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui um ômicron. Temos aqui, ó. Oi, pneuma, pepinute. Temos então aqui, Deus é um espírito. Por que eles não pegam um artigo definido, né? Enfim, conveniência. Aqui temos o texto cópita, que é datado do 6º século, e podemos ver. Deus é um espírito. A pergunta intrigante é, será que a versão TNM, eles confeccionam o artigo indefinido para ter o sentido de pluralidade também? Com certeza não. Pois quando há desonestidade intelectual, porque não tem como negar, é assim que fazem. Pegam algo que lhes convém e o mesmo algo que em outro determinado contexto lhes é desfavorável, simplesmente descartam. Porque lá nós vimos que a tradução da Novo Mundo traz Deus é espírito, mas no texto cópita que eles se utilizam, temos um artigo definido aí em João 4, 24. É só um exemplo. O artigo definido também aparece em outras passagens, aqui é só um exemplo. Então, Isaías, pode passar um pouquinho para frente aí? Vai ver? Pode passar. Não, pode passar. Pode ir. Pode ir. Está lá para o final, eu acho que ficou lá para o final. Aí é os pais da igreja. Pode ir. Pode ir passando, viu? Quando chegar pela imagem que eu estou vendo aqui, Aqui, pronto. Isso aí. Isso aí que você está com coisa em cima, com a mãozinha em cima. Pronto. Nós temos 4 exemplos, porque a grande dificuldade que eles alegam para aceitar que o verbo era Deus, qualificando ali o sujeito da oração, o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós, que é um texto irrefutável.
Então eles dizem ali que para que qualificasse o verbo como Deus, teria que ter um artigo definido. O que nós temos aqui em Mateus 6, 24? É um texto bem conhecido, né? O que Jesus diz aí em Mateus 6, 24? Não podeis servir a dois senhores, porque ou há de amar a um e odiar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O que nós temos na parte final aqui, ó? O do nasfefel, do leiuin kai pneuma. O que nós temos aqui, ó? Não podeis servir a Deus. Nós temos aqui, ó, do nasfefel. Então, nós não temos o artigo aqui. E mesmo assim, eles jamais iriam negar que aqui Jesus está falando do Pai. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Nós não temos nenhum artigo definido aqui antes do substantivo nominativo fel. Pode passar para outro exemplo. Pode ir. Aqui é um outro exemplo. Mateus 4, verso 4. De novo, se referindo a Deus, Rode apócrifes eipen, gegrapta iuki epiartomono, zesetai hoantropos al epipante hemati, equipóreo menor, dia stomato feu. Ou seja, aqui nós temos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha o que nós temos aqui, ó. Stomato feu. Também não temos o artigo definido. Nem por isso... Da boca de um Deus. Da boca de um Deus. Pois é, nem por isso a gente vai falar que aqui não se refere a Deus, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está no caso genitivo, por isso que a gente traduz de Deus. Mas o artigo definido também não aparece aqui. Outro exemplo. Aí, ó. O que nós temos aqui? João 18. Feon o desioracam, copo monogene feos, hoistum, copo tu patros equeinos, exexa. Ninguém jamais viu Deus, o Deus único que está no seio do Pai, este nos foi revelado. Só o começo do texto diz, ninguém nunca viu Deus. Olha o que nós temos aqui. Feon o desioracam. O que nós temos? Ninguém nunca viu Deus. Cadê o artigo definido também qualificando Deus aqui? Não tem. Portanto, não é problema nenhum. Ninguém também, nenhum testemunho de Jeová irá negar que aqui João está se referindo ao próprio Deus. Para o outro exemplo, para nós finalizarmos aqui. Pronto, aqui nós temos Mateus 5, versículo 9. Makarioi oi ereno poiu, hotiau tu huiofeu klesonta. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que nós temos? Huiofeu. Cadê o artigo definido? Também não tem. Então, ninguém iria negar que aqui, nenhum testemunho de Jeová irá negar que aqui Jesus está falando do próprio Deus Pai, né? Então, a conclusão não termos lá em João 1, verso 1, o artigo antes do predicativo do sujeito Deus, não é problema nenhum. E só que, irmão, se alguém pode estranhar, é gramática na sua essência. É gramática. Toda boa interpretação tem que, o primeiro gomo da teologia é a gramática a partir do texto grego, não tem como. Então, quando os adeptos da TNM, né, os testemunhos de Jeová, e outras pessoas também, outros círculos teológicos que bebem da mesma fonte, quando eles dizem que ali João não está falando do próprio Deus, quando ele diz, e o verbo era Deus, kai hologos, e kai hologos, e o verbo era Deus, né, kai hologos en feos, quando eles dizem ali que não pode se referir a Deus, porque não tem um artigo definido, porque é a prova que nem sempre a gente precisa de um artigo definido dentro do Novo Testamento para qualificar uma ação divina, o sujeito principal da oração aqui, no caso, Deus. Agora, Isaías, volta para a primeira imagem de novo. Pronto. Pode passar. Pode passar. Aí, a quarta imagem, aí. Essa aqui? Não, anterior a essa. Essa anterior, você já leu? Ir. Já li, pode ir. Pronto, a anterior. Essa daí. O que nós temos aí, ó? O texto copy
Já expliquei que o texto copta, o manuscrito copta, ele não é problema nenhum, a fé cristã não oferece nenhum tipo de problema teológico, nenhum tipo de conflito de leitura, porque o artigo definido lá no texto copta, ele atua, a sua síntese, ele atua como qualitativo. Então, lá, se fôssemos traduzir de modo literal, seria Deus e o verbo era divino, e não o verbo era um Deus. Repito, o artigo indefinido dentro do texto copta, ele não atua, o artigo ele não tem a função sintática de trazer uma ideia de pluralidade, porque aí nós entraríamos em uma cosmovisão politeísta, e sim de qualidade, ele qualifica o sujeito do verbo, certo? E o texto aqui, grego, o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, isso ninguém pode negar. O texto copta que eles se utilizam para traduzir dessa forma é do VI século. Será que nós temos, anterior ao VI século, alguma evidência de que o texto no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus? Nós temos pelo menos 15 manuscritos até o VI século que atestam a mesma leitura, irmãos. Então não há motivo de questionamento. Um detalhe, o Marconi, só uma dúvida, me esclarece uma dúvida. Quando você tem duas letras de forma abreviada no manuscrito, é o Nomina Sacra, não é isso? O Nomina Sacra. Isso é comum até o quarto século. Hã? O Nomina Sacra ele é muito comum até o quinto século. Os escribas utilizavam o Nomina Sacra para se referir a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Sim, mas aí, no caso, a palavra Deus ali, ela está duas letras. Quando se refere a Deus num sentido... Num outro sentido, ela aparece dessa forma também? Então, vamos lá. Boa pergunta, Isé. Se a ideia aqui fosse dizer que Jesus é um Deus menor, sabe qual seria o vocábulo empregado por João? Feios, um Deus. A palavra grega existe para um Deus. Feios, um Deus. Então, se João, o escritor sagrado, está querendo transmitir a ideia de que Jesus é um Deus inferior, um Deus menor, alguém que está numa patente inferior ao Pai, ele teria usado aqui, ele teria usado kai feos en hologos, e Deus era, e o verbo era um Deus, e não feos, como nós temos aqui o Nomina Sacra. E o Nomina Sacra, em todos os manuscritos, isso é unanimidade, sempre se refere a Deus Pai. E aqui no texto está falando que o verbo era Deus. E esse verbo se tornou carne. Ele se tornou, como diz João 14. Porque a conclusão teológica é o verso 14. O verso 1 ele serve de um fundamento para entendermos o que João quis dizer no verso 14. Beleza, entendi. Amplia mais um pouquinho aqui, Zé, para a gente ver aqui, para quem está acompanhando ver. Esse daqui, esse manuscrito aqui, pessoal, ele é o papiro 66. Ele é o exemplar mais antigo para o texto sagrado de João, para o Evangelho de João. Ele data ali por volta de 150, de acordo com a datação paleográfica e manuscritológica. Enarrien rologos, está aí, Kai rologos em prostofeon, kai feos em rologos. Nós temos aí, o Nomina Sacra, para Deus, se referindo a Deus. Pode baixar um pouco, Zé, para me ler aqui o texto de baixo. Este é o texto mais antigo, né? Papiro 66. Nele podemos ler o texto que eu acabei de mencionar, e assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não só o papiro 66, para a gente poder ir para outro assunto, não só o papiro 66, mas o papiro 75, que é o segundo mais antigo para o texto sagrado de João, ele data por volta de 175 a 200, o Códice Vaticano, o códice mais antigo do Novo Testamento, que data por volta de 300 a 330, o Códice Sinaítico, traz a mesma leitura, 300 a 350, o Códice Bizai, 380 a 400 depois de Cristo, o Códice Alexandrino, 400 a 450 depois de Cristo, o Códice Efraimita, 400 a 450, o Códice Washingtonianos, também traz o mesmo texto, e o próprio Diatessarão, de Tassiano, que é datado por volta de 160, que é a versão siríaca dos 4 evangelhos, também traz o verbo era Deus. Então, não deveria nem haver esse tipo de discussão, uma vez que todos os exemplares gregos, antigos, os mais antigos,
aqueles que estão mais próximos dos originais, trazem a leitura, e o verbo era Deus e não um Deus. E a versão do texto cópita não está ali pluralizando a pessoa de Jesus, tornando ele inferior, e sim qualificando ele como divino. Essa é a função do artigo definido no texto cópita. Se não fosse, como é que eles fariam para explicar, por exemplo, João 4:24 e outros textos também da mesma natureza, que tem um artigo definido? Beleza. Vamos lá. E para finalizar, sou eu, Marconi, que tem especialização no grego, que falo isso? Não. Os pais da igreja, que eram exímios conhecedores do idioma, cresciam falando aquele idioma, o grego koiné, que é uma língua morta, eles afirmavam a mesma coisa. Então, eu vou evitar aqui, depois eu vou colocar para quem tem interesse de fato, o pessoal que se inscreveu lá no meu canal, eu posso colocar todo o artigo aí lá para o pessoal acompanhar. Os pais da igreja também, como Tertuliano, que era um profundo conhecedor, dominava o dialeto grego, Crisóstomo, Crisóstomo, quem estudou teologia sabe, não, ele é incomparável no grego koiné. Ele é um pai da igreja do quarto século, incomparável, habilidade de boca de ouro. E não havia discordância sobre a interpretação de João 1, verso 1. Ou seja, nós temos tanto o apoio dos manuscritos gregos mais antigos, nós temos o apoio de 99, tudo que tem de 9 dos manuscritos gregos, que trazem a leitura e Deus era, e o verbo era Deus, e não um Deus. E nós temos o apoio dos pais da igreja também, que eram exímios conhecedores e autoridades no dialeto grego, que também interpretaram, explanaram, dissertaram da mesma forma o texto ali de João 1, verso 1. Só lembrando que eu estou colocando aí o link no chat, o link do canal do Marconi, tá? Que se chama Crítica Textual em Defesa da Fé. Tá aqui na descrição, você quiser se inscrever, quiser ver o conteúdo dele, entra aí no link e se inscreva lá. Pode continuar. Então, a partir daqui, Zé, a gente vai discorrer por outras passagens. Ponto. Aqui fica claro, então, que para o escritor sagrado, para João, Jesus é Deus. Ele é denominado Deus. No mesmo capítulo de João capítulo 1, verso 18, você pode pegar o terceiro artigo aí que eu te mandei, Zé, para a gente olhar aqui. Agora tem que... Fala aí qual é. Não, no caso, o outro artigo que eu te mandei. Esse aí pode fechar. Espera aí. Só um minuto. Não tá dando uma... Terceiro artigo? Depois eu vejo. Que eu te mandei 3. Então vamos ver aqui. Pronto, esse aí. O que nós temos aí, ó? A tradução literal da passagem de João 18. Ninguém nunca viu Deus. O Deus único que está no seio do Pai, este revelou-se. A maioria das versões, elas trazem aí o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este foi revelado. Mas a gente sabe, quem estuda crítica textual sabe que essas versões que trazem o Filho unigênito se baseiam no texto Receptus, que é um texto medieval do Novo Testamento. Ele se baseia mais nos manuscritos a partir do 7º século em diante. Até o 5º século é unanimidade a leitura. Ninguém nunca viu Deus. O Deus único que está no seio do Pai foi revelado. Essa referência textual é um checkmate para os negacionistas da divindade de Cristo, sejam eles acadêmicos liberais relativistas, sejam testemunhos de Jeová, sejam os adventistas do sétimo dia, sejam as seitas modernas de mídias digitais que se propagam negando a divindade de Jesus Cristo. Não importa, o que de fato importa é que a leitura do texto crítico do Novo Testamento grego mais antigo os refuta definitivamente. Pode ir para a próxima imagem aí, Zé. Isaías? Oi, tá aí na tela. Qual que Pronto, essa é a próxima. Pronto. As evidências textuais mais antigas do grego e o testemunho dos pais da igreja do 2º século, que usavam a mesma leitura, o único Deus, nos traz um irrefutável embasamento para adotarmos a mesma compreensão
na leitura da mesma passagem. Portanto, para a tristeza das testemunhas de Jeová e do adventismo do sétimo dia e de outras seitas independentes, a divindade de Jesus Cristo é uma verdade inevitável a partir da perícope de João. Ou eles convivem com isso, etc. Pode ir para o próximo slide aí. Mas, o Marconi, os adventistas não são trinitários? Não, mas, Isaías, o que acontece? Eles são, mas eles também interpretam que Jesus é o arcanjo Miguel. De alguma forma, eles diminuem a divindade de Jesus com essa interpretação. Por isso que eu mencionei eles aí. Mas nada contra, nada. A intenção aqui é mostrar que o texto em si, ele aponta para a natureza divina de Cristo. Porque João, o escritor inspirado, afirma aqui em João 18 que Jesus é o Deus único que estava no seio do Pai. Então é só mais para quem nega a divindade de Cristo, tem de explicar gramaticalmente quem é este único Deus, monogenes theos, né, que estava no seio do Pai, e nos foi revelado. Obviamente, os adversários da divindade de Cristo não conseguem desconstruir o impacto de tais afirmações. Então, audaciosamente, eles recorrem a argumentações inconsistentes e emocionais, afirmando que as duas categorias de transmissão textual, que é o texto Recebes e o texto bizantino, não traz essa leitura. Então, eles vão dizer, não, ali, que eu sei que não é o que ocorre no caso das testemunhas de Jeová. De fato, eles colocam ali monogenes theos, só que com Deus minúsculo ali, né? O que é bizarro. O único Deus. Entretanto, eles são ingênuos quanto à precisão dos textos gregos mais antigos que reafirmam essa leitura, o único Deus. Como exemplo, o papiro 66, papiro 75, códices sinaíticos e vários comentários patrísticos do segundo século. Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Heráclito, Orígenes. Temos também o Diatessarão, temos Eusébio, Epifânio, Cirilo de Jerusalém. Só pais da igreja antiga. E o Diatessarão, que é a versão siríaca mais antiga, também traz o Deus único nos foi revelado, que estava no seio do Pai. Pode passar, Isaías. Então tá aqui, ó. Códices sinaíticos, aí o nome sacro, ó. Monogenes theos. Quem entende de grego aí sabe, ó. O texto é corrido, né? Ele é sequenciado, maiúsculo, monogenes theos. Pode ir para o próximo aí, Isaías. Temos aqui também, ó, Códice Vaticano, 330 depois de Cristo, traz a mesma leitura, ó. Nomina Sacra, Monogenes theos. Porque a maioria das versões evangélicas, elas não trazem ali, de fato, Deus, né? O Deus unigênito, trazem o Filho unigênito. A Nova Almeida, corrigida, ela já traz ali Deus unigênito. Pode volta para a anterior, Isaías. Essa daí. Tá aí, ó, papiro 66, que é o mais antigo do Evangelho de João, traz a mesma leitura. Monogenes theos, nomina sacra de novo. Mas o Marconi, monogenes não seria unigênito? Não. Sim, porque não. O genes não é nascido, gerado? Sim, Isaías. Ele é gerado, mas é onde está? Mono, único. Genes, gerado, nascido. Então nós temos o Deus único gerado. Agora, quem é esse Deus único gerado no texto? Sim. Que está no seio do Pai? Essa é a questão. Repito, ninguém nunca viu Deus. Aqui está falando do Pai. O Deus único gerado que estava no seio do Pai nos foi revelado. A questão é, como é que eles fazem para resolver o fato de João designar Cristo como Deus único gerado? Eles vão relativizar o significado de Deus, né? Vai dizer que que Deus significa poderoso e não necessariamente todo poderoso. Então, Isaías, eles vão fazer a mesma coisa que eles fazem em João verso 1, colocar o Deus com D minúsculo, tanto que a tradução do Novo Mundo traz, pelo menos aqueles, eles refletem o texto grego antigo, o texto crítico, eles vão colocar Deus único, né? Deus único, Deus unigênito, aliás, com um D minúsculo. Só que o texto grego permite, o Nomina Sacra permite a gente traduzir? Essa é a questão. Será que, quantas referências do Nomina Sacra a gente tem no texto grego que se refere a Deus no sentido de ser um Deus menor? Nenhuma. Não pode. Não tem como. Então, assim, o texto em si está declarando que Jesus é Deus, está nomeando, qualificando, designando, proclamando Jesus como Deus. O Deus único gerado que estava no seio do Pai. E aí, vamos discorrer por outras passagens, para a gente poder dar sequência aí até de forma mais dinâmica para o pessoal acompanhar.
ainda na perspectiva de que várias passagens apresentam Jesus como Deus, nós temos 1 João 5,20. Eu vou ler o texto aqui, 1 João 5,20, onde o próprio João, também na sua primeira carta, vai... Pode fechar aí o artigo, Isés. Tá, peraí. Pode falar. Eu vou ler a partir do texto grego, certo? Mas sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, no Filho dele, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha como o texto é claro e lunante. No que é verdadeiro estamos. Alefnon kai resmen ento alifno, ento ruio autu Jesu Cristo. Utus restin ho alefnos feos kaizoe aionios. E no que é verdadeiro estamos. No Filho dele, ento ruio autu, no Filho dele. Jesus Cristo. Olha o sujeito aqui em nominativo. Jesu Cristo. Jesus Cristo. O que nós temos depois? Hutos é um pronome demonstrativo. Ele está qualificando o sujeito anterior da oração. Quem é o sujeito anterior? Jesus Cristo. E aí, qualificando o substantivo anterior, o substantivo nominativo, ele diz, este é, o verbo é, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então o texto é muito claro. Eu conheço o subterfúgio também daqueles que negam o texto, falando que aqui João está se referindo de forma clara a Jesus como Deus. Eles vão dizer que o mesmo pronome demonstrativo ocorre em 1 João capítulo 2, verso 22, ali dizendo que ali é uma regra, é uma estrutura parecida. Eu tenho até um vídeo no canal sobre isso, entendeu? Não vai dar tempo de abordar os contrapontos aqui, mas quem tiver interesse pode ir lá no meu canal, lá eu tenho uma explicação clara. O texto lá de 1 João 2, 22, um pronome também demonstrativo ali, na verdade, quem entende de gramática, nós temos dois artigos definidos antes que vão ter a função de pronome, qualificando não Jesus, mas sim o mentiroso do texto ali, que é o enganador, que é o anticristo. E não Jesus Cristo, no caso ali, como eles endossam. Para poder suportar aqui a ideia de que este não se refere a Jesus e sim a Deus. Eles vão dizer, ó, este é o verdadeiro Deus, não se refere a Jesus, e sim a Deus. O que é um conceito bizarro aí, porque quebra, assassina a gramática, a estrutura sintática do texto. Mas vamos lá. João capítulo 20, verso 28. Agora Tomé, nomeando Jesus como Deus. Tomé proclamando e declarando que Jesus é o seu Senhor e o seu Deus. E esse texto eu quero abordar até de uma forma mais especial, porque eu conheço também a interpretação de quem nega que Tomé esteja se referindo a Jesus como Deus, e eu posso adiantar para vocês aí que estão acompanhando, não tem como negar aqui que Tomé está aferindo, aliás, a Jesus o título de Deus, o nome de Deus. João 20, verso 28. Isaías, se você puder compartilhar o texto aí na tela, seria bom, né? É só falar que eu coloco, para mim ser a ler. Calma tá aí. Bom. João capítulo 20, verso 28. Tá na tela. Pronto, o que nós temos aí? E Tomé respondeu e disse, Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Certo? É o texto aí. Qual é essa versão aí, Isaías? Almeida Corrigida e Fiel. Pronto. Olha, é por isso que eu falo, olha a tradução do Novo Mundo, de forma sutil, eles colocam aí uma exclamação. Não, ali também tem. Tem também, porque eu não estou vendo a tela toda. Eu estou na minha aqui, eu estou vendo só até o nome de Deus aqui. Aí também tem.
Também tem, né? O que acontece, Isaías? A tradução do Novo Mundo, ela também coloca aqui essa interjeição exclamativa. E a interpretação deles é que aqui Tomé está apavorado, perplexo, de certa forma assustado, por ter contemplado Jesus ressurreto em sua frente. E ele disse assim, ó meu Senhor e ó meu Deus. E aí, a função da interjeição exclamativa é essa, é para exprimir a ideia de um sentimento de susto, um sentimento de surpresa. E algumas traduções vão trazer, é até novo para mim ver essa tradução aí na Almeida, corrigida, né? Porque é comum encontrar essa exclamação na tradução do Novo Mundo. Só que por que gramaticalmente a gente não pode colocar aí uma exclamação? Sabe por que não pode, irmãos? Quem tem um texto grego aqui, ó, eu lido com o texto grego. Deixa aqui, eu ver ó, outra texto versão. Oi? Vou botar você na tela e vou ver outra versão. Sim, sim. Mostra aí no grego. Aí. O que acontece? O texto grego, ele tem a seguinte leitura. Apécrife Thomas, respondeu Tomé. Cai eipen tu, e disse a ele. Olha que interessante, nós temos aqui o tu, que é um pronome pessoal na terceira pessoa, e está no caso dativo. E eu vou explicar o que isso quer dizer. Respondeu Tomé e disse a ele, ó Senhor meu e ó meu Deus. Tu colocou uma outra versão aí, Zé? Essa aqui é a revista e corrigida. Deixa eu ver aqui em outra. NVI. Também tem. Também tem. Vê aí a Almeida. Almeida atualizada. Revista atualizada? É. Também tem. Mas você acha que isso aí queria dizer alguma coisa? Não, Zé, não muda nada, não. Deixa eu só explicar aqui. Não muda nada. Mesmo que eu tenha aqui mesmo que a gente tenha no final da oração uma exclamação, não muda nada. Por quê? O que o texto grego? Na verdade, a TNM, só para tirar uma dúvida aqui, Zé, coloca na tradução da Novo Mundo aí, só para a gente ver aqui. Tradução Novo Mundo? É, a TNM. Então você espera um pouco aí. Tá bom, tá bom. Produção de João 28. Tá na tela. Então, o que nós temos aqui, ó? Em resposta, Tomé lhe disse, meu Senhor e Deus e meu Deus. Qual é a explicação das testemunhas de Jeová? Eles vão dizer que aqui Tomé está espantado e que por isso ele disse, ó meu Senhor e meu Deus. Que, de fato, isso pode ocorrer quando a gente, por exemplo, no dia a dia, quando a gente se depara com alguma situação que nos deixa perplexo, né? Que nos deixa surpreso, a gente pode até dizer, meu Deus. E aí, quando a gente fala isso, meu Deus, a gente tem uma exclamação. A gente tem uma interjeição exclamativa. Porque a interjeição, ela conota a ideia, ela exprime a ideia de que você está surpreso com algo, um sentimento. Essa é a função da exclamação no texto. Só que por que isso não pode ocorrer aqui, irmãos? Por que aqui Tomé não está espantado e que por isso, por causa da sua surpresa, ele vai dizer, meu Senhor e meu Deus, como se ele estivesse falando do Pai,
e não do Filho, né? Como se ele estivesse dizendo, ó meu Senhor e meu Deus, porque viu Jesus e tocou nele, tocou o seu lado e constatou ali que Jesus havia ressuscitado, porque era um incrédulo até então. Por que não pode ser essa a interpretação? Porque o texto grego, a estrutura sintática e gramatical do texto não permite. Porque, olha só, a gente tem, respondeu Tomé e disse a ele, a só existência do pronome pessoal na terceira pessoa, no caso dativo, já está definindo a direção da afirmação de Tomé. Quer dizer, a função do pronome é ligar a oração ao sujeito dela. O sujeito aqui é classificado pelo pronome ele. Então ele não disse, no caso, e disse Tomé, meu Deus e meu Senhor. Pode ver que a tradução da Novo Mundo não traz ele. Ó, e disse Tomé, Não, e respondeu Tomé me disse. Ali está, ó, em resposta, Tomé lhe disse. Lhe disse, meu Senhor e Deus meu. Só que o que é que nós temos aqui, Zé? Ele. Quando há uma pequena diferença, quando nós temos disse a ele, nós já estamos entendendo. Lhe não é a ele? Lhe. Sim, só que é onde está, Zé. O que que acontece? Quem é esse lê aqui, não é Jesus? Sim, está falando de Jesus. O que que acontece? Não. Eu estou querendo aqui deixar claro que para muitas pessoas realmente leigas, que não entendem a função do pronome aqui, elas podem trazer a mesma interpretação. É comum escutarmos isso. Quando eles dizem, olha, Jesus está, o texto está falando de Deus. Tomé está espantado em ver Jesus ressurreto, e por isso ele está falando, ó, disse, meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Mas Tomé está direcionando a sua fala diretamente a Cristo, e disse a ele, ó, o que nós temos aqui agora no texto grego? Ó, artigo vocativo, artigo definido no caso vocativo. Qual é a função do vocativo? É um chamamento. Tomé está nomeando, chamando o pronome ele de Deus. Na maioria das versões nós não temos o artigo, no caso vocativo aqui, mas no texto grego nós temos, ó, apécrifetomas caepel tu roquírios mucairoféus. Então temos, e disse Tomé a ele, ó meu Senhor e ó meu Deus. O artigo definido no caso vocativo está chamando, nomeando. A função do vocativo é nomear, chamar o substantivo seguinte. Então ele está falando que Jesus é o Senhor dele e o Deus dele. E aí, irmãos, não há em todo o Novo Testamento, nenhuma aplicação dessa estrutura gramatical. Ó meu Senhor e ó meu Deus, se referindo a nenhum ser mortal a não ser a Jesus. Isso aí. Então o texto aqui é muito claro e objetivo. Enfim, o que eu quero apresentar aqui agora, Isaías, é a natureza eterna de Cristo. E vamos olhar aqui algumas passagens. Jesus é eterno. Sim. Hebreus, capítulo 7, versículo 3. Qual a versão? Pode colocar em qualquer um. Acho que qualquer uma vai trazer o mesmo sentido. Essa aqui mesmo? Pronto, pode deixar aí. Vamos lá. Hebreus 7, versículo 3. Hebreus, capítulo 7, versículo 3. Tá aqui. Pronto. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. De quem que o contexto está falando? De Melquisedeque. O contexto está tratando de Melquisedeque, que é uma figura enigmática do Antigo Testamento, né? Ela aparece em Gênesis capítulo 14 e aparece também em Salmo 110, versículo 4. O autor aos Hebreus, ele vai fazer uma analogia do personagem Melquisedeque e Cristo. Ele faz uma analogia. E no texto ele vai tratar desse sujeito enigmático do Antigo Testamento, Melquisedeque. Tratando dele, ele diz, ó, ele não tinha pai nem mãe, ele não tinha genealogia, nem... Aí nós temos aqui, ó, mete ahen, não tinha começo, início de dia e nem fim de vida. Aí o texto prossegue, ó, tendo sido feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre.
Ora, se Melquisedeque não tem começo de vida e nem fim de vida, então ele não foi criado. E o texto, o autor aos Hebreus, está usando a figura de Melquisedeque para dizer que ele, Cristo, ele foi feito semelhante a Cristo. Ou seja, o personagem Melquisedeque é uma referência, um protótipo de Cristo. Logo, Cristo não tem início de vida e nem fim de vida. O que nós concluímos aqui? Que Jesus, ele é atemporal, ele não foi criado, ele sempre existiu. Ele é atemporal, ele é eterno. Porque se o autor aos Hebreus está falando, olha, Melquisedeque não teve início de vida, começo, aqui nós temos o substantivo arren, ele não teve início, não teve começo de vida e nem fim de vida. Então, o que os nossos amigos da Testemunha de Jeová dizem? Que Jesus foi criado. Usando até o texto de Colossenses 1,15, né, que o descreve ali como primogênito da criação. A gente sabe que a função ali, protótopos, o substantivo protótopos, ela tem o adjetivo. Ela tem uma função tanto literal como figurada. Ali não seria, no caso, literal, no sentido de ser criado, de nascer. A gente poderia trabalhar até o texto ali depois. Então, Isaías, observe que aqui, tratando de Melquisedeque, o autor aos Hebreus fala, ora, ele não teve começo de vida e nem fim de vida, sendo feito semelhante, aqui nós temos o verbo particípio, semelhante quer dizer como, modelo, né? É uma referência, sendo semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Isso aí. Aí nós temos também Judas 1:25. Não tem capítulo, né? Judas 1:25. Judas 1:25. Vai lá. Tá na TNM, pode? Pode. A único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade, desde toda a eternidade, agora e por toda a eternidade. Amém. Aqui nós já encontramos uma discrepância em relação ao texto grego. Qual seria a palavrinha, desde, essa preposição, desde toda a eternidade? O texto, a partir do grego, seria monofel, soteria, emondia, Jesu Christu, tu Kyrio, emondoxa, megalos, ne kratos kai, exúcia, propantos tuaionos kai nunca e espantas tuaionas. Amém. Traduzindo, ao único Deus, Salvador nosso, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e autoridade, antes de todo o tempo, e agora e por todos os séculos. Amém. Não é desde toda a eternidade, é antes de todo o tempo. Em uma tradução sintática literal seria assim, porque nós temos pró, é uma preposição direcional, é antes, não é desde, é antes. Antes do quê? Antes de todo. Aqui nós temos todo adjetivo, que está no caso genitivo, singular. Então, como está no caso genitivo, a gente diz antes de, porque é um caso de posse. Antes de todo o tempo, tu aionos. A oração aqui, ela é uma oração no singular, no caso genitivo. Antes de o tempo. Então, Jesus, o que é antes de o tempo? O que seria, no caso, antes de todo o tempo? O próprio verso explica. Olha só, ao único Deus, Salvador nosso, mediante Jesus Cristo, o Senhor nosso, seja glória, olha aqui agora, Jesus é Senhor nosso, ele é aquele que possui a glória, majestade, domínio e autoridade, quando? Desde quando? Antes de todo o tempo. Ora, antes do tempo existir, Jesus já era nosso Senhor, Senhor da glória, majestoso, tinha o domínio e a autoridade. Antes de todo o tempo, portanto, ele é atemporal, ele não foi criado. Judas 1:25. Entendeu aí, Isaías? Entendi. E aí, essa é uma verdade que não está explícita só no Novo Testamento.
Miqueias 5:2. E tu, Belém Efratã, posta que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que será Senhor em Israel, cujos dias são desde os tempos eternos, cujos dias, Miqueias 5:2, as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isaías também, capítulo 9, versículo 6, ali é descrito: um menino nos nasceu, um filho se nos foi dado. Seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E o próprio Jesus, em João 8,58, diz: antes que Abraão viesse a ser, eu sou, ego em mim. Lembrando lá de Êxodo 3,14, aquela pergunta que Moisés faz: e qual o teu nome para me dizer aos filhos de Israel? Ali a Septuaginta traz: ego em mim, eu sou. Diga a eles: eu sou, me enviou até eles. Enviou você até eles. E a mesma expressão utilizada por Jesus ali em João 8,58. Tanto que os judeus pegam pedras para o apedrejarem, porque entenderam claramente ali que Jesus estava se autodenominando Deus, a partir da mesma linguagem utilizada por Deus no contexto veterotestamentário. Outra então, passagem? Essa é uma qualidade. Sim. Oi? Pode continuar. Quando for para mudar a passagem, me avisa. Sim, então essa é uma qualidade eterna. Cristo é eterno, ele não foi criado. Agora vamos trabalhar a questão aqui de Jesus ser onipresente. Se ele é onipresente, ele é Deus, porque só Deus, de acordo com o Antigo Testamento, pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. O conceito de onipresente é estar presente em todo o ambiente, em todo lugar geográfico ao mesmo tempo. E Jesus não só pode, como ele prometeu, cumprir promessas nesse sentido. Vamos colocar aqui em Mateus 18, 20. Mateus capítulo 18, versículo 20. Mateus 18? Versículo 20. Então, na tradução, TNM diz: pois onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Pronto, isso aqui está sendo fiel ao texto grego. De fato, nós temos: pois onde estão 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. O que nós temos? Ekeimi en meso auton. Ali estou no meio deles. O verbo está no caso genitivo, na primeira pessoa do singular. Está no caso presente. O verbo é presente. Estou no meio deles. Agora eu pergunto: se Jesus ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, e só Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, por que ele não seria Deus? Se ele fez uma promessa para toda a igreja, aonde quer que a gente esteja reunido, 2 ou 3, em qualquer lugar, ele estaria presente. E isso não é um conceito meu. Jeremias 23, 23, eu vou ler aqui, não precisa abrir não, Isaías. Jeremias 23, 23. Olha o que o texto diz aqui. Jeremias capítulo 23, verso 23. O texto diz o seguinte: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não enche os céus e a terra, diz o Senhor? Ou seja, de acordo com Jeremias, Deus não há lugar nenhum onde o homem possa se esconder, porque ele está presente em todo o mundo ao mesmo tempo, em todas as regiões do mundo. Esse conceito também está no Salmo 139, versículo de 7 a 8. Eu vou ler aqui. Pode deixar aí no texto mesmo, Zé? Salmo 139, verso de 7 a 8. O texto diz o seguinte: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás lá. Se descer ao Sheol, se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu também estarás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ali também a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ou seja, Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Essa característica, essa virtude, ela não é partilhada com nenhuma criatura. Com nenhuma criatura. Ninguém, nenhum ser criado, nem os anjos, nem as potestades das trevas, ninguém pode estar presente em todo lugar ao mesmo tempo. Agora eu pergunto, Isaías, se Jesus não é Deus, ele é no mínimo aqui mentiroso, porque ele prometeu estar presente em todo lugar onde a igreja se encontrar. Ele, na primeira pessoa ali, ele prometeu estar presente em nosso meio.
Agora, como ele estará presente? Se ele não é... Como ele pode estar presente em nosso meio aqui agora? Estou reunido com o pessoal aqui da igreja. Como ele pode estar presente se ele não é Deus? Se ele não é onipresente? Como ele prometeu, isso faz dele um ser onipresente. Ele pode estar, sim, em todo lugar ao mesmo tempo. Essa mesma promessa se encontra em Mateus 28. Se puder compartilhar aí, Zé, na tela. Pode usar a versão mesmo da TNM. Mateus 28, versículo 20. O que nós temos aí? Aí é a ordem imperativa de Cristo para os discípulos ir pregar por todo o mundo. E aí ele diz, ensinando-os a obedecer todas as coisas que lhes ordenei, e saibam que eu, olha o pronome aí, na primeira pessoa, do singular, e saibam que eu estou com vocês todos os dias, até o final do sistema de coisas, até o final dos séculos, até o fim das eras. Enfim, mais uma vez, Jesus está prometendo estar com a igreja, agora não apenas no momento presente, em uma determinada situação, mas em todas as eras. Em todas as eras, em todos os séculos, Jesus prometeu estar presente com cada um dos seus discípulos. Mas se ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, como ele pode cumprir tal promessa? Então aqui nós temos um atributo que é exclusivo de Deus. Por exemplo, se eu perguntar aqui para qualquer pessoa que está no chat aí, para me mostrar qualquer texto que endosse a ideia de um ser criado estando em todo lugar ao mesmo tempo, é impossível eles me mostrarem. Mas Jesus sim. Ele sim pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, porque senão ele seria um mentiroso a partir dessas passagens aqui. Isaías. Sim, pode falar. Eu queria abordar uma outra característica peculiar de Cristo que o torna, o qualifica como Deus, que é ele conhecer o pensamento do coração humano. Mais uma vez, segundo o Antigo Testamento, só Deus conhece o íntimo do homem, os seus pensamentos, a sua estrutura interna, aquilo que faz parte dos seus mais íntimos pensamentos e emoções. Só Deus, de acordo com o Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, Jesus também é nítido que ele declara conhecer profundamente o coração do ser humano. Mais uma vez, esse atributo não é partilhado por nenhum ser criado. Portanto, Jesus é substância do Pai, porque ele possui o mesmo atributo. Vamos colocar em Mateus capítulo 9, versículo 4. Mateus 9, versículo 4. O que nós temos aqui? Lendo na tradução da Novo Mundo. Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse, por que vocês pensam coisas más no coração? Obviamente, os que militam contra a divindade de Cristo vão dizer que aí é conhecer no sentido de, pela experiência de Jesus. Porque ele conhecia mais ou menos o comportamento das pessoas, dos seus oponentes, dos seus rivais, dos seus adversários religiosos. Então, eles vão dizer que Jesus não conhecia o coração deles, e sim a postura, dada a experiência que ele tinha, o convívio social com eles. Mas o texto grego não permite isso, o verbo aí não seria conhecendo, Isaías. Jesus conhecendo os pensamentos dele. O texto grego, texto crítico, diz, Kai idorroiesus tas en fime seis auton eipenate en tumes fe, ponera en tais cardiais imon. E vendo Jesus os pensamentos deles, disse, por que pensais coisas más em vossos corações? Aqui o verbo é idon, é ver, é visão. Olha como isso é profundo. Jesus não conhecia pela experiência, por ter uma capacidade apurada de compreender o comportamento, de compreender o caráter, de entender a postura previsível dos seus oponentes. Não, ele via, literalmente ele via o íntimo do coração do ser humano. E vendo Jesus os pensamentos deles, diz, por que pensais coisas más em vosso coração? Agora, Isaías, sabe o que é curioso? É que, de acordo com o Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 6, verso 30, não precisa colocar aí, eu vou ler só o texto, quem está aí acompanhando em casa pode ler. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 30, olha o que a Torá diz. 2 Crônicas, a Torá não, o Taná.
Olha o que 2 Crônicas diz. 2 Crônicas 6, versículo 30. Então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração. Pois só tu, ó Senhor, conheces o coração dos filhos do homem. É lógico que não está falando aqui do órgão biológico, né? A gente está falando do pensamento, daquilo que o homem tem em si, daquilo que o homem pensa, daquilo que o homem sente. Só Deus. De acordo, então, com 2 Crônicas, só Deus conhece o pensamento do coração do ser humano. Esse mesmo conceito está no Salmo 139, versículo de 1 a 13, onde Davi diz que antes que ele existisse como um embrião, Deus já conhecia todos os seus passos. Conhecia o coração de Davi. Antes que ele falasse uma só palavra, Davi diz, antes que uma palavra me viesse à boca, o Senhor já conhecia tudo. Repito, se só Deus conhece o pensamento do coração do ser humano, por que Jesus também conhece? Se ele não fosse Deus, né? Entendi. E para não ser exaustivo, Isaías, eu não vou apresentar as outras passagens que endossam a mesma realidade. Mas nós temos isso em Lucas 5, 22. Nós temos também essa mesma ocorrência de Jesus revelando o sentimento oculto do coração dos seus rivais, dos seus adversários, em Mateus capítulo 12, em Lucas 5, 22, e por aí vai. Temos outras passagens aí. Em Mateus capítulo 22 também, onde Jesus declara que conhecia, antes deles falar alguma coisa, Jesus já conhecia os seus pensamentos, aquilo que eles iriam falar, aquilo que eles estavam pensando no momento presente. Então é mais uma qualidade que corrobora com a divindade de Cristo. Por isso que Paulo diz em Colossenses 2, versículo 9, nele habita fisicamente toda, não é parte, não é meia, é toda, é planta, é toda, é o adjetivo numeral extensivo. Nele habita toda a pleroma. Pleroma é a soma total dos atributos. Podem pesquisar aí. Pleroma, o verbo grego é a soma total dos atributos de Deus. Em Cristo habita fisicamente a soma total dos atributos que compõem a deidade. Entendi. Então, olha só, recapitulando tudo que foi dito até aqui. Jesus, ele é nomeado como Deus, ele é adorado como Deus, ele tem o conhecimento do íntimo, da estrutura do pensamento humano, que só Deus pode ter, ele é onipresente, pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, que só Deus pode estar, ele é onipotente, tem todo o poderio, enfim, todos os atributos que compõem Deus, Jesus partilha. Por isso ele é consubstância da mesma substância. Detalhe, só para nós finalizarmos aqui, Jesus também é criador de todas as coisas. Vamos para os textos aqui. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo de 8 a 10. Tá aí na tela 8. Mas a respeito do Filho, ele diz, Deus é o seu trono. Aqui nós já temos um problema absurdo de tradução. Mas a respeito do Filho, ele diz, Deus é o seu trono, para todo sempre, e o cetro de seu reino é o cetro de retidão. Aqui está roubando o substantivo Deus, que é mencionado diretamente ao Filho. O que o texto grego diz, Isaías? Vou fazer a leitura aqui a partir do texto grego. Pros de ton huio, rotronos, surrofels, eiston, aionatus, aionos. Traduzindo. Mas, a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus. Isaías, se o problema é um artigo definido para qualificar Deus, aqui nós temos o artigo definido. Antes do substantivo. Né? Se o problema no caso aí é um vocativo, como seria o nominativo que funciona como vocativo, né? Sim, Deus, o vocativo tem a função de chamar. É um chamamento. Isso. O vocativo tem a função de chamar, é um chamamento. Então, o autor aos Hebreus está dizendo que o Filho, a ele pertence o trono, porque a oração está no caso genitivo. Então, está dizendo assim, a ele, ao Filho pertence o trono, e ele o qualifica como o teu trono,
ó Deus. O teu é um pronome possessivo que qualifica aqui a ação direta do Filho. O teu trono, ó Deus, para o século do século permanece. E aí o texto prossegue. Vamos aqui na sequência. O texto prossegue, verso 9. O Senhor amou a justiça e odiou o que é contra a lei. É por isso que Deus, o seu Deus, ungiu com óleo de alegria mais do que aos seus companheiros. Estou lendo aqui, então, na tradução da Novo Mundo. Sobe um pouquinho aí, Zé, para me ler o verso 10. Espera aí. E ó Senhor, aqui, pelo amor de Deus, aqui já... E ó Senhor, no princípio lançaste os alicerces da terra e os céus são obra das tuas mãos. Por aqui eu já paro aqui. E ó Senhor, será que é isso que a gente vai encontrar no texto? Eu vou ler aqui a partir da tradução do texto grego. Então nós paramos no verso 8. E o trono da retidão, e o trono... Verso 8, cadê? Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para os séculos dos séculos. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, aí nós temos, ó, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Aí, aqui é o verso 9. Olha o 10. E tu, no princípio, Senhor, fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Agora, a pergunta é, quem seria esse tu, esse pronome na segunda pessoa, no singular? Esse tu está se referindo ao sujeito Deus, que aparece no verso 9? Não, irmãos. Sabe por que não está? Deixa a gente pegar o texto hebraico, o texto que está sendo comentado aqui pelo autor aos Hebreus. Esse texto está lá em Salmos 45. Se a gente pegar aqui o Salmo 45... Esse aqui, do Senhor no princípio? Não, o verso 8 e 9. 8 e 9, tá. O verso 8 e 9 está se referindo ao Salmo 45, versos 5 e 6. Aliás, versos 6 e 7. E lá no Salmo 45, versos 6 e 7, diz: o teu trono, ó Elohim, se referindo a Deus, o teu trono, ó Elohim, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de justiça. Tu, então esse pronome está qualificando o substantivo Deus, certo? Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus. Agora, esse é o segundo sujeito da oração. Então, nós temos aqui na perícope de Salmo, nós temos dois deuses. Nós temos o Filho sendo nomeado como Deus, o teu trono, ó Deus, que é o mesmo empregado aqui em Hebreus 1:8. E no verso 7 diz, tu amas a justiça e aborreces a impiedade, por isso Deus, o teu Deus. Esse Deus agora, de Elohim, que no caso no hebraico aqui está Yahweh, esse Deus aqui, ele é o Deus Pai. E aí o texto diz, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Então, no texto do Salmo, Jesus é classificado como Deus e o Pai é designado como o Deus dele. A questão é, se Jesus não é Deus, por que nós temos essa estrutura? E aí, o autor aos Hebreus, comentando o texto, vai dizer, ó, o teu trono, ó Deus, falando do Filho, é eterno, ele permanece para o século do século. E aí, na sequência do texto, ó, o cetro de retidão é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu a ti com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Beleza, aqui nós temos uma interrupção. Quando a gente vem para o verso 10, Isaías, e tu, esse tu não é o Deus criado, não é o Deus. Peraí, rapidinho. Você, tem a ver. Ele falou aqui, ele leu o Senhor no Velho Testamento onde estava o tetragrama. Por que na TNM, aí, não é Jeová, no versículo 10? Não entendi, Isaías. Como? Porque no versículo 10 não é Jeová aqui, ó. E o Senhor, no princípio, lançaste os alicerces. Por que não seria Jeová? Na TNM, porque no Novo Testamento eles usam Jeová, não é isso? Sim, sim. Não coloca Jeová quando tem Kyrios? Sim, eles colocam. Por que ali não colocaram Jeová? Pois é, né? Então, Você Isaías, tem alguma resposta para isso?
por que que em Hebreus 1, verso 10, eles não colocaram Jeová? Não, eu não saberia lhe explicar agora, Isaías, porque o meu raciocínio... O contexto do Salmo não se refere a Jeová? O contexto do Salmo, sim. Então, por que a citação não tem Jeová? O contexto de Salmo 45, versos 6 e 7, ali é Elohim. Não, tudo bem, mas o 10, ele é do Salmo 102, não é isso? O 10 é do Salmo 102. Lá no Salmo 102, não está falando de Jeová? Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor, né? Sim, está falando de Jeová, de Deus. Então, por que ali não estaria Jeová no texto? Então, Zé, o que acontece? A conclusão do autor aos Hebreus é, quando ele vai falar que o trono pertence ao Filho e o descreve como Deus, aí ele vai usar o texto, a perícope de Salmo 45, versos 6 e 7, ok? Quando chega no verso 10, a gente sabe que é um outro texto, é o Salmo 102. Quando chega no verso 10, ele continua o raciocínio dele. O autor aos Hebreus, ele vai continuar a sua descrição falando do filho, porque o sujeito anterior na oração é o filho, que está qualificado pelo pronome na segunda pessoa, a ti, o verso 9, Deus te ungiu a ti com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. E de novo, teus, pronome possessivo na segunda pessoa. Na continuação ele diz, e tu no princípio, Senhor. Esse tu, aqui, e tu, kaisukatarhas, esse tu é o mesmo sujeito, é um pronome na segunda pessoa, é o mesmo sujeito do versículo anterior. Não pode ser Deus aqui no caso. É Jesus, é Kyrios. Não, mas peraí. Se ele está citando o Salmo 102, e no Salmo 102 se refere a Jeová, aqui também tem que se referir a Jeová, não é? Só que aí iria, Isaías, o que o autor está fazendo? Ele está trazendo o título de Senhor não a Deus, e sim ao Filho. Não ao Pai. Não, mas o Jeová não pode ser o Filho também? Então, essa é a conclusão, sim, Isaías. Por isso que a conclusão, o que eu estou fazendo aqui é trabalhar... O Adriano está falando aqui, Isaías, um texto do Antigo Testamento citado em Hebreus não tem o nome Jeová escrito, mas também não tem o nome Senhor escrito. Tem o nome Senhor? O texto fala sobre Jeová, mas não está escrito Jeová, mas não está escrito Senhor também. Não tá. E lá, se você vê no contexto, no versículo 12, por exemplo, está Jeová. Ó tu, Jeová. O texto todo está se referindo a Jeová. De fato, mas tu, Senhor, verso 12, né? Permaneces para sempre, e a tua memória de geração em geração. Aí daí até no final é Jeová que se refere. Então, se a tradução do Novo Mundo, onde está Kyrios, eles colocam Jeová, porque no texto hebraico está Jeová, e eles dizem que na versão da Septuaginta o termo Jeová foi mudado para Kyrios, né, no grego. Sim. Essa versão aí é da Septuaginta. Então, muito provavelmente, o texto que os judeus traduziram do hebraico para o grego tinha o tetragrama ali, no versículo 25. Muito provavelmente. De fato. Então, a conclusão, de fato, Isaías, a Septuaginta, ela utiliza do tetragrama e traduz como Kyrios. Isso. É muito comum. É muito comum isso. Então, ali o Kyrios, que é da versão da Septuaginta, seria o tetragrama. E se a tradução do Novo Mundo quer seguir essa regra de colocar o tetragrama no texto grego, que é o Novo Testamento, então, no versículo 10 também teria que ter o nome Jeová. Com certeza. Esse é o meu entendimento, porque senão tem alguma coisa estranha aí, porque tanto que o contexto do Salmo 102 se refere a Jeová. Sim.
não é? De fato, Zé, está certo, está corretíssimo. Está corretíssimo. Então, dentro da construção gramatical do texto, ó, verso 8, Jesus é qualificado como aquele que possui o trono. E é denominado como Deus. O teu trono, ó Deus, é eterno, subsiste pelo século do século. Aí, continuando falando do filho, diz, e cetro de retidão, cetro do teu reino. Amaste a justiça, a oração até aqui está falando do filho, e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Aí nós temos aqui, ó, Fels Rafael Sul. Aqui está falando de fato do pai. Aí diz, com óleo de alegria acima dos teus companheiros. E tu, aí esse tu jamais pode ser o Criador, o pai, no caso. O texto está falando do filho aqui, ó. E tu, no princípio, Kyrios, se referindo a Jesus. E tu, Senhor, no princípio fundaste os céus e a terra. Fundaste a terra. E os céus são obra de tuas mãos. Aqui está qualificando o filho como um agente direto da criação. Por quê? Porque o pronome, na segunda pessoa do singular, kai, su, kata, has, se refere a Jesus e não ao Pai. Gramaticalmente, se a gente falar que esse tu se refere ao Pai, a oração teria que ser invertida. O filho falando ao Pai, não o Pai do filho. E a oração do verso 9 é, por isso Deus, o teu Deus, o Deus do filho, te ungiu a ti, olha o pronome na segunda pessoa, com óleo de alegria acima dos teus. De novo, pronome possessivo, na segunda pessoa, dos teus companheiros. Então, a todo momento está falando que Deus, o Pai, ungiu o Filho, que é qualificado como Deus na oração, acima dos anjos. E aí ele vai concluir dizendo, e tu, ó Senhor, se referindo ao Filho, aquele que está acima dos anjos, fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Entendeu, Isaías? Se quiser também fazer alguma pergunta aqui, para ser mais dinâmico pessoal. Não, eu estou discutindo com os caras ali do chat. Por quê? No meu entendimento, Hebreus está chamando Jesus de Jeová. Por quê? De Deus. Porque Jeová é o personagem do Salmo 102. Ali não está falando em momento algum, está falando do filho, de forma específica. Então, como que ele pode entender que Jeová, que o Jesus estava, que o Messias estava ali, no Salmo 102? Pois é. Vai entender, né? Isso aí não tem explicação, não, o Adriano e Paulo Alexandre. Sinto muito, não tem explicação. Vocês, se o texto está falando de Jeová, em Salmo 102, por que Hebreus vai pegar um texto que está falando de Jeová para falar de Jesus? Por quê? Pois é aquela coisa. Falar que aqui não está qualificando Jesus como Deus é assassinar a estrutura sintática, morfológica e gramatical do texto. Não, isso aí não justifica não, Adriano. A questão é aqui, ele está dizendo assim, ó, que Deus... Quem é que falou? Vamos ver o texto aqui. Ele falou o quê? Do filho diz, não é isso? Mas a respeito do filho diz. Mas quem diz? É Deus, é o Pai. É o Pai. Ó Deus, teu trono dura para sempre, tá. Certo? Depois, ó Senhor, que lá é Jeová, né? No Salmo 102. No princípio lançaste os alicerces da terra, os céus são obra de tuas mãos. Eles deixarão de existir, tu permanecerás. Aqui tá falando do filho, né? Tá falando de Jesus. Só que lá não tá, o texto não diz que é Jesus. O texto diz que é Jeová, Yahvé, Deus. Tá falando que é Deus. Certo? Deus. Agora, como é que fica isso? Então, Isaías, o texto em si já está dizendo, chamando o Filho de Deus. Não, mas isso aqui Senhor. Não tem nada a ver com Salomão. Não tem nada a ver, eu não estou falando de Salomão. Não. Isaías,
tem nada a ver. O que tem a ver Salomão? Salomão com um texto Ele aqui. está dizendo que tem texto que é aplicado a Salomão, que também é aplicado a Jesus. Pô, mas aí está falando de uma profecia, né? Como Sim, Salomão é o outra tipo do estrutura. Messias. É igual Davi. Davi é o tipo do Messias. Aí tem o tipo ou antítipo. Mas quando uma coisa que se refere a Jeová não pode ser atribuída a Jesus, porque Jesus é menor do que Jeová. Ele não pode ser o criador da terra. Mas pode continuar. Isso aqui é outra discussão. Vai lá. Atos 3. Eu vou finalizar com esse texto aqui para a gente poder finalizar, que eu tenho uma reunião aqui. A gente vai até ter Tudo bem. Outro dia a gente fala disso. Atos 3,15. Qualificando Jesus como autor direto da criação. Atos 3,15. Atos, capítulo 3, versículo 15. Aqui está diferente, tá? Que é a tradução do mundo. Sim. Então, como é que está aí? Ó? Ao passo que mataram o agente principal da vida, mas Deus o levantou dentre os mortos e disso nós somos testemunhas. O agente principal, será que nós podemos traduzir assim, aqui dessa forma? Texto em grego. Tonde archegon tes zoes apecteinate hon hofels egeren eknekron hu emeis martures resmen. Pedro, discussando para os judeus, diz: e matastes o autor da vida, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Por que nós temos aqui matastes o autor da vida? Esse verbo aqui, archegon, verbo não substantivo, ele aparece em quatro vezes, ele tem 4 ocorrências dentro do Novo Testamento. Nessa estrutura morfológica aqui, archegon. Em 3 ocorrências se refere a autor, a fundador. O substantivo significa fundador, originador e também príncipe. Pode ser traduzido como príncipe? Pode. Mas por que aqui não é príncipe no sentido de que é o primeiro de uma linhagem? Porque a mesma estrutura ela aparece lá em Hebreus 2, versículo 10. E também em Hebreus 12, verso 2. O mesmo substantivo. E lá se refere a autor. Observe o que diz aqui Hebreus 2, 10. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Fala, como é que é? Hebreus 2, verso 10. Aparece ali o mesmo substantivo. Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Tá. Tá aqui. Pois era apropriado que aquele para quem e por meio de quem todas as coisas existem, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelo sofrimento o agente principal da salvação deles. O agente principal da salvação deles, aqui nós temos o autor da salvação deles. Por que não pode ser aí, no caso, príncipe, no sentido de um primeiro de uma linhagem? Porque o substantivo aqui, Isaías, no texto, primeiro que fica até redundante, fica esquisito a tradução. O agente principal da salvação deles, ora, e há outros agentes da salvação, para ele ser o principal? Quem é o agente único da salvação? Não é Jesus? Então, o texto de Hebreus 2:10 literalmente e comigo concordo, os maiores gramatólogos e os melhores léxicos do Novo Testamento grego. O texto aí diz: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos agora, consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles. Porque Jesus é o autor. Esse substantivo aparece também em Hebreus 12, verso 2. Por isso que o texto grego, o texto crítico, ele vai trazer aqui, o autor da vida, em Atos 3,15. Vocês mataram o autor da vida. Pode ser traduzido também como fundador, que é a mesma concepção, que não muda nada. O originador da vida, que também não muda nada. A palavra grega aqui significa isso. O início. Entendeu aí, Isaías? Sim. E para a gente finalizar,
textos diretos do apóstolo Paulo, para a gente finalizar aqui com chave de ouro, onde Paulo denomina, né, nomeia Jesus de Deus. Tito 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, verso 13. Pode colocar na tradução da Novo Mundo aí, eu vou mostrar o equívoco aqui, o erro gritante da tradução. Tito, capítulo 2, verso 13. O que nós temos aí? Ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, aí há um acréscimo do artigo definido tu, que é do, né, do nosso. Não consta esse artigo definido no texto grego, Isaías. Não consta. E eu desafio qualquer um a me provar o contrário. Aonde existe esse artigo definido aí? Por quê? Porque o artigo definido ele vai separar os dois sujeitos, no caso, o grande Deus, do Salvador Jesus Cristo. Entendeu? Por que eles adicionaram o artigo? Porque eles vão dizer assim, a primeira parte do versículo, ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus, aqui seria se referindo ao Pai e do nosso Salvador Jesus Cristo. Agora, o do já estaria qualificando Jesus apenas como Salvador e não como grande Deus dentro da perícope. Entendeu? Mas eu vou ler aqui o texto em grego. Prosder, homenoi, ten makaria, elpidekai, epifanei antes doxestu megalufeu, kai sóteros, e mon Iesu Christu. Aguardando nós a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador nosso, Jesus Cristo. Não tem edu. O que temos aqui é e Salvador. E aqui, irmãos, para quem entende de gramática, é uma conjunção aditiva, ela soma elementos ao sujeito anterior. Então, ela está somando a qualidade de Deus, finalizando com o nome de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo diz, aguardando, a parte final do verso, a gloriosa manifestação do grande Deus, o adjetivo grande Deus, e nosso Salvador, Jesus Cristo. E não do. Percebe, Isaías? Um artigo definido já muda radicalmente a leitura do texto. Sim. O artigo definido... O Emerson Alves perguntou se havia discordância entre os pais da igreja sobre a divindade de Jesus. Bom, vou responder de forma direta, Emerson. Não havia. Até o quarto século era unanimidade. Unanimidade. E nós estamos falando aí, e é interessante aqui, quando a gente fala dos pais da igreja, lembrar uma coisa. A primeira e a segunda geração, porque geralmente quando a gente vai usar a patrística para defender a divindade de Cristo, aí imediatamente eles vão levantar aquele argumento, aquele jargão, né, testemunho de Jeová, os inimigos dessa verdade, dizendo, nós não podemos fundamentar a doutrina a partir da patrística, porque a gente sabe que há divergências, há controvérsias ali entre eles, né? Há discrepâncias teológicas. E eu, de fato, concordo com isso. Eu tenho especialização em patrística, concordamos. Só que nós não podemos dizer isso, Isaías, quando a gente fala da primeira e da segunda geração da patrística. A gente não pode aludir a isso. Quem estuda patrística sabe. A primeira geração, aqueles que conviveram diretamente com os apóstolos. Inácio, Policarpo, Papias de Herápolis, Barnabé, Epístola de Barnabé, a Didaquê e a Epístola de Clemente aos Coríntios. São as obras aí do primeiro século. Eles tiveram contato direto com os apóstolos. Então, Inácio de Antioquia chamava Jesus de nosso Deus. Nosso Deus. Policarpo também, nosso Deus. Nosso Deus. Inácio vai dizer... Vai chamar nosso Deus, um Deus que não é para ser adorado. Então, Isaías, Inácio vai descrever Jesus da seguinte forma. Se não me falha a memória, vou dizer aqui de cabeça, mas se não me falha a memória, na Epístola aos Efésios, ou aos Romanos, ele diz, Deus tomou forma humana no ventre de Maria. É muito claro, a concepção dos primeiros pais apostólicos era clara. E, a gente parte aqui raciocínio, Isaías. É o seguinte, se quem conviveu com o apóstolo João ensinou a mentira, ora, como é que fica, então, o testemunho dele? Porque essas pessoas, Inácio, no caso, ele morreu triturado na boca dos leões.
Para alguém, Isaías, ser alguém mal intencionado, a gente sabe, as pessoas mal intencionadas no meio da teologia são aqueles que não têm um testemunho fiel, que inventam heresias, né? Que distorcem a palavra de Deus, mas esperar vir de alguém que conviveu com o apóstolo João, que na igreja primitiva os seus escritos eram considerados por vários cristãos da primeira geração como escritos inspirados, não canônicos, mas inspirados, e como alguém que teve um testemunho irrepreensível a ponto de doar sua vida por causa da verdade, você acha que essa pessoa estaria mentindo a respeito da natureza divina de Jesus? Ou inventando mentira? Ou criando doutrina onde não existe? Verdade. Deixa eu só responder aqui o Verdade Bíblica JW. Eu estou falando, falei umas 10 vezes no chat. A fonte de Hebreus 1:10 é o texto grego do Antigo Testamento, Septuaginta, não é, Marconi? É isso aí, Septuaginta. Pega o texto da Septuaginta e compara, esquece o texto hebraico, porque não é dali que ele tirou. A versão do texto massorético ela é posterior. É uma versão consagrada pelo judaísmo depois, que é a versão do texto massorético. Não é a versão mais antiga. Tá? Não de é. Fato não. Então, quando você pega aí Hebreus 1:10, você vai comparar com a Septuaginta. Se você sabe, eu acho que você sabe o que é isso, né? O Isaías, para dificultar para ele, já que ele quer ignorar a Septuaginta, que é utilizada pelo próprio Jesus e pelos apóstolos, 99% do Novo Testamento, usando o Antigo Testamento, faz inferência à Septuaginta, não ao texto hebraico. E é por isso que eu tenho uma dúvida, Marconi. Eu sempre pergunto isso para os eruditos. Por que a Septuaginta não deveria ser o texto cristão inspirado, consagrado, em vez de ser o texto massorético? Porque o texto massorético é uma versão posterior consagrada pelo judaísmo. Tudo bem que tem a preservação de letra por letra, é um texto bem preservado, mas você vê que ele não era a única versão antiga, porque você vê discrepância entre a Septuaginta e o texto massorético. Você vê uma discrepância. Agora, a Septuaginta ela está em harmonia com o Novo Testamento. Em harmonia total. Isaías, para mim, a Septuaginta é o texto a ser lido pela igreja. Por quê? Porque Jesus ratificou. E aí nós estamos falando do próprio Deus em carne. Aí, peraí. Verdade Bíblica, sinceramente, cara, vai estudar, por favor. Eu estou falando aqui 10 vezes da Septuaginta, você está citando o texto hebraico. Eu não estou falando de texto hebraico, cara. Pode falar. Isaías, para me dificultar a vida do sujeito aí, do indivíduo aí, já que ele quer ficar com o texto hebraico, como é que ele resolve ali o paradoxo para eles? Vamos lá. Zacarias 12:10. Verriptu et laesher dakaru. E olharão para mim a quem traspassaram. A gente sabe que na Septuaginta é para aquele. Vamos ficar com o texto hebraico, então. Quem é que está na primeira pessoa falando que vai ser traspassado ali, colega? Zacarias 12:10. Ali fala primeira pessoa, né? Olharão para mim, ó. Gramaticalmente, a não ser que ele ignore a gramática do texto hebraico. Gramaticalmente, nós temos ali, ó. Verriptu, olharão, et elai, para mim, preposição seguida do pronome na primeira pessoa, do singular, para mim, a quem traspassaram. Não, para. Eu não estou jogando o manuscrito fora, não, cara. Quando você pega uma citação, eu vou te explicar, o Paulo Alexandre. Você pega a citação ali do Novo Testamento, Hebreus 1:10. Eu te pergunto, de onde foi tirado aquele texto do jeito que está? Do texto hebraico ou do texto grego? Foi do hebraico ou do grego? Qual que está igual o que ele citou ali? Porque eu sei que vocês, quando convém, vocês usam a Septuaginta. Quando precisa, vocês vão lá na Septuaginta e arrumam argumento para usar. Citou de qual? Ali em Hebreus 1:10, Hebreus capítulo 1 tem umas 5 ou 6 ou 7, sei lá, citações ali do Antigo Testamento. Foi tirado de qual, ô Marconi, foi tirado de qual texto Hebreus ali? No texto, nós temos o texto grego de Hebreus. Existe uma versão da carta de Hebreus em hebraico? Existe? Foi escrito em hebraico ou foi escrito em grego? Aquilo ali.
Não, desafio qualquer homem mostrar o manuscrito em hebraico do texto de Hebreus. Foi escrito em grego. Ele tirou grego, de qual versão bíblica? Da Septuaginta. Não tem discussão Septuaginta. nisso. Septuaginta. Então, só faz da Septuaginta, não. A questão aqui é Septuaginta porque ela é a fonte para a citação de Hebreus. Inúmeras outras citações no Novo Testamento, mas que a gente estava concentrado. Septuaginta tem em Yahvé porque não tem na Bíblia de vocês. É isso que tá. Eu vejo o testemunho de Jeová falando para mim, eles falam para mim, a Tafona me disse, que a Septuaginta é a original, texto original, tinha o tetragrama no meio do texto grego. Tanto que tem uns manuscritos lá do manuscrito do Mar Morto, que contém lá o tetragrama em paleohebraico, no meio do texto grego. Então, eles acreditam que toda a Septuaginta estava assim. Os escribas que foram, os copistas que foram tirando, beleza? Então, logo, em Salmo 102, 25, originalmente está lá o tetragrama. Então, por que lá em Hebreus 1,10 não está o tetragrama? Tá bom. Só uma pergunta. Um dia eu vou fazer uma live só sobre esse assunto. Aí eu quero a resposta. E se ele quiser ficar com o texto desculpa aí. Se ele quiser ficar com o texto eu convido ele para um debate, para a gente debater Zacarias 12, 13 e 14 e ver ali quem é figurado como Yahweh e qual a ação de Yahweh, o tetragrama ali, clara sobre Jesus. Ou seja, Zacarias se refere claramente sobre Jesus, mas com o tetragrama. Se ele quer ficar com o texto maçorético, Zacarias é uma pedra no sapato para todos os testemunhos de Jeová. Zacarias 12, 13 e 14. Mas aí você tem que ter o texto de cópias hebraicas. Mas aí Então, vocês não podem afirmar que lá havia tetragrama no texto, na Septuaginta antiga, só baseada em pouquíssimos manuscritos dos manuscritos do Mar Morto. Você não pode dizer que todas as ocorrências haviam tetragrama no paleohebraico. Só por causa de 3, sei lá, de um texto. Mas, tudo bem, se então, beleza, concordo. Pode ser que sim. Eu acredito que os primeiros judeus lá que pegaram, vamos traduzir para o grego, botaram lá o tetragrama bonitinho no texto grego lá, no paleohebraico, legal, e conforme foram fazendo várias cópias, foram retirando. Isso aí eu não tiro o mérito, para mim, isso aí não é problema nenhum. O problema que eu vejo é que na hora que era para ter o tetragrama lá no Novo Testamento, foi colocado Kyrios. É só isso. É só esse detalhe. Mas valeu, então, Marconi. Desculpa aí te atrapalhar na sua live. Então, Isaías, é isso aí. Não tem problema não. 2 Pedro, por causa do horário a gente dá certo encerrar por aqui, né? Mas 2 Pedro 1 vai trazer o texto lá, Isaías, que é a mesma estrutura de Tito 2,13. 2 Pedro 1, verso 1, para a gente finalizar com essa passagem aqui. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Olha aí, tradução do Novo Mundo. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que adquiriram uma fé tão preciosa como a nossa, por meio da justiça do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. De novo, Isaías, o artigo definido aí que não existe no texto grego, para dividir, para separar a ação dos dois sujeitos aí. Deixando Deus como o nosso Deus, né? E do nosso Salvador Jesus Cristo, para dividir aqui a aplicação dos dois substantivos. Mas o texto grego é claro. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que em uma fé igual à nossa receberam a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, está qualificando Jesus como nosso Deus e Salvador, porque não há o artigo indefinido separando a função dos dois substantivos. É isso aí. Beleza. E tem um detalhe, o Paulo falou aqui, não foi colocado porque a cópia do livro do Salmo não tem um tetragrama. Ô Paulo, existe vários Jeovás no Novo Testamento que a TNM colocou sem estar no Antigo, sem estar especificado. Tá? Sem estar especificado. Tem vários ali. Então, entendeu?
sem você ter... Primeiro que no Novo Testamento você não tem, né? Você não tem. Por exemplo, aqui Judas 1, só para terminar aqui, Judas 1:5, ó, tá escrito assim, ó: embora vocês estejam plenamente cientes de tudo isso, quero lembrar-lhe que Jeová salvou o povo da terra do Egito, mas depois destruiu os que não mostraram a fé. Tudo bem, Jeová. Mas aqui tá Kyrios, tá? Senhor. E existe versões que tá Jesus aqui. A maioria das versões em grego. Entendeu? Mas tudo bem. Deixa eu só analisar aqui, Isaías. Oi. Estou com o texto grego aqui, o texto crítico, deixa eu analisar aqui. Judas 1:5, né? Jesus. Rotesus laon. Jesus. E é o texto grego. A versão que eu uso é o texto de Nestle Aland. É o texto mais fiel aos originais, porque é baseado nos melhores manuscritos. Lá eles botaram Jeová. Agora, cadê o manuscrito que tem o nome? Eu não sou encrenqueiro com essa situação de botar o nome de Jeová no Novo Testamento. Para mim não tem problema nenhum. Você botar lá Jeová porque você está falando de quem? Do Senhor Jeová, tá? Mas aí você vai ter que ter uma dificuldade aí, igual aquela passagem que fala assim, Romanos 10:13, não é isso? Que fala assim: e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Dá a entender que o nome Jeová que deve ser invocado. Porém, lá em Atos, acho que capítulo 4, eu sou difícil de gravar, diz que o único nome que importa que sejam salvos, que foi dado aos homens, é o nome de Jesus. Amém. E quando Atos Paulo está falando da salvação em Romanos 10, ele está falando do nome de Jesus que salva. Então, se o nome de Jesus que salva, então como é que é o nome de Jeová que nós devemos invocar? Aí fica nessa impasse aí. Tá entendendo? Então, resumindo, se Jesus não é Deus, Luiz, nós temos dois deuses, porque ele tem todas as mínimas características, peculiaridades, virtudes, atributos, em essência, com o Pai. Se ele não é Deus, nós teríamos dois deuses aí, segundo a Bíblia. Então, qual é a conclusão teológica? Ele é da mesma substância. Nós não temos dois deuses, o que seria o politeísmo. Nós temos um único Deus que existe em três pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. Beleza, aqui ele falou que esse verdade bíblica aqui, ele não sabe o que é Septuaginta, ele ignora completamente. Aí fica complicado, né? Mas tudo bem. Vamos terminar então, o Marconi? Vamos sim, boa live, obrigado aí. Em breve. Eu que agradeço, Zé, a oportunidade. Não, deixa eu falar. Mês que vem, quando o canal monetizar, eu pretendo fazer lives abertas. O que é uma live aberta? Eu vou botar um tema, vamos supor que esse fosse o tema da live, Hebreus 1:10. Uhum. É Jeová ou o Senhor? É Jeová ou Jesus? Discussão. Boto o título, vou jogar o link no chat e vou convidar as pessoas para subir na live para a gente começar um bate-papo aqui e começar aí a discussão, cada um fala um pouco e tal, o bate-papo. Aí você entra, se puder estiver disponível para participar, convido aí. Tudo bem. Entendeu? Isaías, então, quero agradecer aqui mais falar. Uma oportunidade de estar podendo expor aqui, fazer uma dissertação sobre esse assunto tão importante para a fé cristã, respeitando, obviamente, aqueles que pensam diferente, né? Os que pensam diferente, todo o respeito do mundo, mas deixando claro aqui que, biblicamente, não tem como fugir disso. Essa verdade acerca da divindade de Jesus, além de estar presente em todo o Novo Testamento, até mesmo no Antigo, ela também está presente na primeira e na segunda geração dos pais da igreja. O que nós não podemos jamais ignorar, pessoal.
até porque os pais da igreja, eles tiveram um papel fundamental, elementar, na própria preservação daquilo que nós tomamos como texto canônico. Então, o pessoal que fica ignorando a patrística aí, estude mais um pouquinho sobre o testemunho de vida desses pais da igreja, da primeira e da segunda geração, e vocês vão ver ali que, além deles dominarem o grego como ninguém, eles eram unânimes em todas as questões teológicas, em todas. Não havia nenhuma, a não ser questões secundárias. Questões secundárias, sim, dogmas secundários, havia divergência ali. Mas naquilo que era essencial, a divindade era tratada como algo essencial, havia uma perfeita unanimidade. Entendi. Isso aí, concordo. Sim. Mas, vamos lá. Então tá bom. E quem tiver interesse aí, Isaías, quem tiver interesse aí de ter acesso a outros materiais aí, porque eu citei muitas referências aqui de texto grego, inclusive lá sobre João 1:1, eu tenho um artigo lá, completo, de mais de 40 páginas lá. O pessoal pode se inscrever aí no meu canal, quem tem interesse. E lá eu sempre estou postando conteúdo diário lá, todo dia, todo dia. Ó, tô botando o link do canal do Marconi no chat. Vai ficar aqui na descrição da live. Vocês podem entrar lá por aqui também. Tá aí. E se inscreve lá, pessoal. Bom, vamos terminar então? Vamos lá. Obrigado a todos. Valeu, então. Até a próxima. Amanhã é que dia? Amanhã é terça. Amanhã eu não terei live aqui nesse canal. Tá? Vou fazer live em outro canal amanhã, provavelmente. Vamos ver como é que vai ser. Na quarta-feira eu estarei aqui com a Vânia Moore. Ela vai falar sobre a origem do livro de Mórmon. Não percam. Vai ser às 18 horas essa live, porque ela está nos Estados Unidos, então é o horário que dá para ela participar. Tá? Vai falar da origem do livro de Mórmon. E às 20 horas estarei aqui com o Silvio Júnior, fazendo a parte 2, reagindo ao Lucas Banzoli, a respeito da imortalidade da alma, num debate que ele fez com o Roger Gonçalves. E na quinta-feira, dia 22. Agora eu vou ter que ver quem estaria na quinta-feira aqui. Depois eu vejo. Vocês vão ver, vou anunciar. Só sei que na sexta-feira eu terei um debate aqui muito legal entre Adriano Cruz e o Roberto Semog sobre 1914. Então não percam, muita coisa legal aí para vir no canal. Então estou terminando. Até a próxima. Tchau.